Hoje vamos falar um pouquinho sobre o uso das novas tecnologias na saúde feminina. Por isso estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Clube a doutora Meire Marques Zayati, médica ginecologista. Primeiramente, meu bom dia para minha colega Natália. Oi, Natália, bom dia. Bom dia, meu amigo Henrique, bom dia, ouvintes da Clube. Mais uma terça super produtiva aqui, iniciando com essa maravilhosa doutora Meire. Seja muito bem-vinda em mais um terça. Bom dia, pessoal. É sempre um prazer estar com vocês aqui na Rádio Clube. Eu falo que levar informação para as pacientes, para as mulheres, além das que estão no meu consultório, é um compromisso meu, porque eu acredito que informação transforma e eu espero que vocês aproveitem muito essas dicas que vocês vão receber aqui hoje, porque tem muita novidade na saúde íntima. Com certeza. E se falando de tecnologias, né, doutora? A gente acha que tecnologia só vem em outras situações, mas na nossa saúde ela também está presente. Vamos falar um pouquinho sobre a estética íntima, sobre as tecnologias importantes da saúde da mulher. Bom, para situar vocês, o porquê que é importante a gente falar sobre tecnologia, é porque, gente, o envelhecimento, ele é inerente a todos, né? Todos nós estamos envelhecendo e isso é um processo natural, mas que traz alguns comprometimentos, tanto na função quanto até na estética, né? E na área genital, na área íntima, isso não é diferente. E esse envelhecimento pode trazer alguns desconfortos para as mulheres, que a maioria acha que é normal, que faz parte do processo e que não tem recurso. E é aí que entram as tecnologias. Então, alguns exemplos para vocês de desconfortos que as tecnologias podem resolver. O principal deles, ressecamento vaginal, que é uma coisa pouco falada, as mulheres não comentam muito sobre isso, mas que causa muito desconforto, tanto no dia a dia, com sensação de coceira, de secura mesmo, e principalmente na hora da relação sexual. E a mulher na pós-menopausa, isso faz parte, né? A queda dos hormônios vão acontecer quando a gente entra na menopausa e essa queda de hormônio propicia um ressecamento vaginal. Nem todas as mulheres podem usar hormônio, nem todas querem usar hormônio e a tecnologia, aí a gente tem várias, nós vamos falar sobre todas. O que elas fazem? Basicamente uma espécie de rejuvenescimento, tá? Elas estimulam colágeno, melhoram a circulação, as fibras elásticas, onde ela é aplicado. Muita gente conhece as tecnologias na área estética, né? No rosto, no corpo, mas na área íntima muita gente nem sabe que existe. E a gente pode sim usar e abusar dessas tecnologias que são muito seguras, muito modernas e que trazem resultados incríveis, melhorando a lubrificação, elasticidade, até incontinência urinária, inclusive. Olha, que legal. Tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu empolgo e eu já quero falar tudo de uma vez, entendeu? Mas as tecnologias são muito seguras e estão aí para nos ajudar. E é algo que mexe muito com a autoestima da mulher, né? Eu falo que a parte íntima a gente acha porque ela fica um pouquinho mais escondida, mas é algo que mexe muito com o emocional. E a estética, ela vem para isso também, né, doutora? Na questão tanto do ato ali, de não querer expor com o seu parceiro, um desconforto, ou até mesmo na hora que sente aquele indesejável xixizinho escorrendo ali. Então, vem para inovar todos esses critérios, né? Com certeza. Então, vou explicar para vocês um pouquinho o que é a ginecologia regenerativa, funcional e estética, que é uma área de atuação dentro da ginecologia, porque existe a ginecologia tradicional, que todos conhecem, que faz os exames preventivos, tem os tratamentos tradicionais, mas a ginecologia regenerativa, funcional e estética, esse nome enorme, ela serve para devolver a função e até a estética, porque sim, estética importa. Uma mulher que às vezes sente que a região está muito mais flácida, que às vezes está mais escurecida, que tem algum desconforto estético, a gente pode achar que isso é bobeira, que isso é uma futilidade, mas não é. Isso mexe com a autoestima da mulher. Ela às vezes é o que a Natália comentou, sente vergonha do parceiro. Eu tenho tantas pacientes que me procuram e falam assim, doutora, eu não uso biquíni, porque a minha região íntima está escura. Eu não uso, entendeu? Eu não acendo a luz de jeito nenhum. Olha o tanto que isso impacta. E por muito tempo, como ginecologista tradicional, eu falava para as minhas pacientes o que eu aprendi, né? Olha, fica tranquila, isso é normal, faz parte do envelhecimento, tá tudo bem. Isso não é uma doença, um problema. E aí eu comecei a enxergar com outros olhos. Foi por isso que eu fui atrás da ginecologia regenerativa, porque eu falo, gente, por mais que é normal, não é um problema
específico, Sim. assim, né? Às vezes tem casos até de desconfortos, como eu disse, dor e tal, mas essa parte mais estética, eu achava que isso também não era uma coisa importante. Eu comecei a reparar que as pacientes se queixavam muito disso. E eu me senti mal de muitas vezes falar para ela, fica tranquila, é assim mesmo, não tenho nada para oferecer para você. E aí, com as modernidades, eu estou sempre me atualizando, eu descobri a ginecologia regenerativa, funcional e estética, né? E eu estou muito feliz com os resultados. Já faz 2 anos que eu trabalho nessa área. Aqui na região, acredito que eu sou a única médica que trabalha com esse tipo de tecnologia e com esses recursos, porque a maioria dos ginecologistas, assim como eu, aprendeu que não é necessário. Mas gente, a partir do momento que você oferece um tratamento que devolve a autoestima, a autoconfiança, você imagina uma paciente que adora fazer aula de dança, eu tenho várias assim, adoro dançar, doutora, mas eu perco xixi quando eu danço. Então, ou eu vou de absorvente, ou eu deixo de ir, eu fico constrangida. E aí, se a gente aplica uma tecnologia indicada para o caso dela, que pode melhorar essa incontinência, isso muda a vida dela. E aí, de quebra, ainda melhora a lubrificação, que faz toda a diferença na hora da relação sexual, ela se sente mais autoconfiante. Então, assim, há 2 anos que eu vejo a vida de mulheres ser transformada com o uso da tecnologia. Então, eu comecei trabalhando com laser íntimo, que é uma tecnologia excelente. E quando a gente fala de tecnologia, todo mundo acha que tudo é laser. Então, assim, não é, gente. Tem laser, ultrassom microfocado, radiofrequência, jato de plasma, LED. Então, hoje eu não trabalho mais com laser, porque eu sentia algumas necessidades. Por exemplo, o laser íntimo é excelente também, mas ele precisa de repouso, porque é uma tecnologia ablativa. Então, por 5 dias, a paciente não pode nem entrar na piscina, né, banho de imersão, nem ter relação sexual. É um detalhe simples, não atrapalha nada no dia a dia, ela não sente dor, nada, mas para algumas mulheres isso importava, porque ela só encontra o parceiro, a parceria no final de semana, e aí vai ser bem naquela data que ela não consegue, não pode namorar. E, além disso, pacientes que tinham muita atrofia, né, um ressecamento muito grande, que é normal do envelhecimento, pacientes mais senhoras, eu até queria muito aplicar o laser, mas é um espéculo um pouco maior, uma tecnologia que não pode usar gel, porque ele tem afinidade por água, e aí ficava desconfortável e por muitas vezes eu não conseguia aplicar, pelo tamanho do espéculo. E aí eu descobri a radiofrequência íntima, não ablativa, que aí tem essa questão de não precisar do repouso. No mesmo dia, ela faz o tratamento, ela não sente dor nenhuma, porque a ponteira de aplicação ela é da espessura de um ultrassom. Toda mulher já fez um ultrassom. Por mais que tenha um leve desconforto, é muito sutil, não dá para chamar de dor. A gente usa gel, usa preservativo, então é muito higiênico. E ela saiu dali, vida normal. Pode namorar no mesmo dia, inclusive. É muita tecnologia. E o que a radiofrequência faz? Ela é uma energia que aquece os tecidos, radiofrequência assim como as ondas do rádio, tá? Mas o que ela faz? São ondas em comprimentos específicos ligados à saúde, para ação no tecido biológico. Ela vai aquecer os tecidos da região íntima e esse aquecimento controlado obriga o nosso corpo a produzir colágeno. Ele entende aquilo como uma agressão controlada, vai causar uma resposta inflamatória totalmente controlada, sem dor, que depois de 20 dias mais ou menos, o corpo começa a produzir colágeno em grande quantidade. Então é um colágeno natural e ele se mantém. Então a gente precisa fazer 3 sessões pelo menos, uma por mês, 3 meses. Ou seja, super prático, sem anestesia, sem dor, sem precisar do hospital. E às vezes a mulher que estava com dor na relação, que estava perdendo xixi, que estava com outros desconfortos, consegue perceber essas melhorias num tratamento feito em consultório. Recuperar com toda a segurança. muito rápido, né? Doutora, e tem alguma restrição de algum tipo de mulher que não pode estar fazendo esse tipo de tratamento? Sim, apesar de ser muito seguro, pode ser feito por quase todas as mulheres. Existem algumas restrições. A primeira delas, não pode estar grávida, tá? Então, gestantes não podem fazer. Porém, no pós-parto, a radiofrequência vai melhorar a firmeza, porque dá uma sensação de frouxidão no canal vaginal, mesmo que a paciente tenha um parto cesariana. Isso tem a ver com os hormônios, com o peso do bebê durante a gestação. Então, é muito comum mulher no pós-parto sentir essas queixas e ela pode fazer imediatamente após. Mas grávidas não podem. Quem tem prótese metálica no quadril, porque aí, como é uma energia, ela pode se desviar para essa prótese, mas é uma contraindicação relativa. E se ela tiver um câncer na vagina ou na vulva, que é onde a gente aplica. Mas do contrário, falando em câncer, inclusive, pacientes que fazem tratamento oncológico, principalmente que fazem quimioterapia, independente do tipo do tumor, elas costumam entrar numa menopausa precoce, medicamentosa por conta dos remédios, e isso causa muito ressecamento vaginal.
vaginal. E elas não podem usar o hormônio, que é um dos tratamentos para o ressecamento. E as tecnologias podem ser aplicadas. Só não pode se o câncer for no canal vaginal ou na vulva. Agora, outros tipos pode ser feito. Então, são poucas contraindicações. Usuárias de marca-passo também não. Só. O restante... Diabéticos. Nada, podem fazer. Podem fazer. Que legal, doutora. Muito interessante, ainda mais para as mulheres, né? Que hoje se encontram numa questão de câncer muito fácil, né? Sim, hoje a gente recebeu um casos. diagnóstico, está sendo muito recorrente aí. Doutora, e além desses tratamentos estéticos, né? Você trabalha também com as contracepções. E fala um pouquinho delas para nós. Às vezes as pessoas pensam assim, mas ué, você não trabalhava só com DIU, com Implanon, com contracepção? Na verdade, o universo feminino ele é muito amplo. Eu procuro ajudar as minhas pacientes em todas as fases da vida, não em todas especificamente, porque, por exemplo, eu não trabalho mais com obstetrícia, eu não faço cirurgia. Mas a contracepção foi o primeiro sinal para mim que a mulher precisava ter liberdade de escolha. Se sentir realmente assim... independente. Então, se ela não quer ter filho, ela precisa de um método contraceptivo seguro. E essa liberdade, essa autonomia, tem tudo a ver com a ginecologia regenerativa. Então, eu continuo fazendo essa parte também. E essa parte regenerativa, funcional, ela tem de ganho, de brinde, a parte estética. Mas nada paga a alegria de uma paciente que te manda mensagem. Esses dias eu recebi uma assim, doutora, depois de uma sessão, fiz polichinelo na academia, e não perdi xixi, que era uma coisa que sempre acontecia. E eu só fiz uma sessão, eu nem acredito, porque ela já estava se limitando a algumas coisas. Imagina uma paciente que já não tem mais relação sexual, ou quando tem, sente dor, sente desconforto e volta a ter prazer. Até às vezes a mulher, quando tosse, né, doutora? Tosse, tem aquele certo desconforto. Eu vou até pedir uma licença, porque foi até uma dúvida de uma ouvinte que ela perguntou aqui, Bom dia, Henrique, pergunta para a doutora Meire se é normal quando dá tosse forte, fazer xixi é normal. Então, acho que é uma questão aí que a doutora pode esclarecer um pouquinho melhor. Sim, é super comum essa queixa, tá? Perder xixi quando tosse, quando espirra. E quando é algo muito esporádico, uma tosse forte, como essa ouvinte mandou. Como é algo esporádico, elas vão ignorando, vão deixando, então de vez em quando deve ser normal. Na verdade, mulherada, não é normal perder xixi em momento nenhum, nem tossindo, nem espirrando, hora nenhuma. A gente tem que ter o total controle da nossa bexiga, só que isso não depende da nossa vontade. E aí a gente tem 2 tipos de incontinência urinária. A gente tem as de urgência, que tem a ver com a parte neurológica da bexiga, e o tratamento é remédio, tá? É medicamentoso. Vou dar um exemplo para vocês. Uma paciente que às vezes ela nem tá com tanta vontade de fazer xixi. Se der vontade, ela não levantar da cadeira e for imediatamente ao banheiro, ela não chega lá. Essa é a incontinência de urgência. Verdade. E aí, esse tipo de tratamento é o medicamentoso, tá? Não é cirúrgico e a tecnologia não é específica, mas sempre vai haver um ganho, tá? Agora, essa que perde xixi quando tosse, quando espirra, quando pega peso, quando dá uma gargalhada, essa a gente chama de incontinência urinária de esforço e está relacionada à flacidez dos músculos da pelve, que é algo super comum, tá? Às vezes a gente acha que flacidez é só de quem é muito mais velho, de quem teve parto, de quem engravidou, e não é, tá? Meninas jovens também perdem. Na gravidez isso é super comum e às vezes fica essa sequela depois. Então, qualquer perda ao esforço é uma incontinência que precisa de tratamento. E um dos melhores tratamentos que a gente tem hoje são as tecnologias, tá? Então, a radiofrequência íntima é uma delas. Uma vez por mês, pelo menos 3 sessões. Em alguns casos, a gente associa outros tratamentos. A fisioterapia pélvica, por exemplo, é o padrão ouro. Então, toda mulher que perde xixi já procura uma fisioterapeuta para começar a fortalecer esses músculos. E, se for necessário, a tecnologia é uma grande aliada. Perfeito, Sinal obrigado, de alerta, né? Sinal de alerta, porque às vezes as mulheres deixam para recorrer no último tempo, né, doutora? E isso eu tenho certeza que você se depara muito no consultório. Muito, muito. Então, assim, ela melhora muito, mas assim, tem que ser no início, é uma incontinência leve. Se ela já estiver muito avançada porque você não tratou lá atrás, sempre vai haver um ganho, mas aí fica um pouco mais difícil. Então, sentiu que alguma coisa do seu corpo não está normal, está diferente do que era antes, não importa se é um sintoma leve, esporádico, procure sempre a avaliação de um especialista, porque sempre há o que fazer para melhorar, gente, acreditem. Doutora, a partir de qual idade que já pode iniciar esse processo do tratamento, tanto regenerativo quanto da estética? Não tem idade, tá? Então, assim, as mulheres que têm mais benefícios são aquelas que já
passaram pelo processo do envelhecimento e principalmente na pós-menopausa, mas já tem muitos estudos mostrando que a partir dos 40 anos o ideal seria fazer preventivamente, igual a gente está acostumado a fazer o Botox, né? Muito jovem, antes de ter a ruga, antes de ter a marca de expressão fixa, a gente faz preventivamente. Na parte íntima também deveria ser assim, começar a fazer antes mesmo de ter o problema. E pacientes jovens, como eu disse, às vezes meninas de 20 e poucos anos engravidam, têm incontinência e ficam incontinentes. Ela pode fazer, não tem uma idade limite, tá? A gente sempre fala no terça, né, Henrique? Sim. Nunca deixe para a última hora. Exato. Porque um problema que às vezes tão simples pode virar algo mais grave, né, doutora? Doutora, pra gente finalizar esse super bate-papo aqui, qual a importância de buscar o acompanhamento ginecológico moderno e personalizado? Que com tantas informações, Henrique, deu até vontade de ir lá conhecer, viu? Bom, gente, pena que o nosso tempo é curto e eu gosto muito de falar. É muito importante a gente ter o hábito de todos os anos fazer uma consulta ginecológica independente da presença de queixas e desde muito jovens. Porque assim fica mais fácil a gente identificar se alguma coisa não está assim tão legal. Já fazer tratamentos preventivos, né, quando forem bem indicados, tá? E é tudo muito personalizado. Só para comentar com vocês, além da radiofrequência, hoje eu também tenho disponível lá no consultório mais duas tecnologias muito interessantes. Os LEDs terapêuticos, que são luzes que fazem realmente um tratamento muito interessante. Por exemplo, a luz azul, ela trata candidíase e outros corrimentos. Ela tem uma ação bactericida e fungicida. Então, uma paciente que chega com uma crise de candidíase com coceira, a gente aplica, ele já vai ter esse efeito biológico com a morte das bactérias e dos fungos. E imediatamente a gente aplica o LED vermelho, que é uma luz vermelha anti-inflamatória, cicatrizante, analgésica. O paciente levanta da mesa e fala assim, nossa, já aliviou meu desconforto. Claro que assim, ele não substitui os tratamentos tradicionais, mas é um grande aliado para cicatrização de herpes, pós-operatório, às vezes a paciente faz uma cirurgia de bexiga, mesmo de períneo, aquela cicatrização está dolorida, o LED ele tem uma ação cicatrizante, é muito interessante. E tem ainda o jato de plasma, que na estética também é muito conhecido, tem gente que faz até aqui a retração da pálpebra com jato de plasma, a gente usa o jato de plasma na região íntima para retirada de pequenas verrugas, tem uma pelinha que sai ali no ânus, dentro do bumbum, né, que a gente chama de plicoma anal, a maioria das mulheres acha que é hemorroidas, que parece uma bolinha, uma pelinha. E esteticamente incomoda muito na hora de se higienizar. Então, com jato de plasma, ela faz uma retração, é sem cirurgia, sem corte, com anestesia local no consultório. E até os pequenos lábios, que é hoje uma cirurgia muito procurada, esteticamente falando, né? Existe a cirurgia tradicional, mas tem pacientes que não querem fazer uma cirurgia, um tratamento mais prolongado. Então, o jato de plasma também faz uma retração. Ou seja, tem para todas as idades, para todos os gostos e sempre associado a bons hábitos, atividade física, alimentação, porque o básico a gente nunca vai deixar de fazer. O básico bem feito é o que mais funciona. Mas se a gente puder aliar tecnologia, ciência, tudo de mais moderno para melhorar a autoestima, a qualidade de vida de cada mulher, por que não, né? E esse é o meu compromisso com cada uma de vocês. Ô, doutora Meire, já fica o convite para uma próxima oportunidade, a doutora estar presente aqui com a gente para falar um pouquinho mais dessas outras tecnologias que a senhora mencionou aqui no finalzinho do programa, que eu acho que tem muita gente curioso para saber. Igual o tratamento do LED para candidíase, acho que é um super tema para a gente falar também. Tem muitas perguntas e dúvidas de ouvintes aqui que ficaram para trás. Então, assim, fica um convite para uma próxima oportunidade e o pessoal que tiver alguma dúvida também pode entrar em contato, mandar sua dúvida lá no Instagram da doutora Meire, que a doutora Meire é uma influencer lá no Instagram da doutora Meire. Muito boa, gente. Tem muita informação valiosa, né, doutora Meire? Fiquem à vontade, tá? Podem mandar as dúvidas no inbox ou, melhor ainda, que tal uma consulta para avaliação completa do que é melhor para você? Vai ser um prazer receber vocês lá no consultório. O WhatsApp para agendamento é o 98701-4527 e as minhas redes sociais, ginecologista doutora Meire. Combinado, então. Fica fácil, então, de encontrar a doutora Meire nas redes sociais, principalmente no Instagram, que tem muito conteúdo aí. Muito conteúdo positivo. Pra mulherada. Fica aí o convite aí no finalzinho do nosso programa. Doutora Meire, obrigado mais uma vez. Muito obrigada, pessoal. Sempre um prazer estar com vocês. Boa semana. Doutora, muito obrigada. Um prazer recebê-la mais uma terça aqui conosco, viu? Obrigada.